Oi pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Eu decidi compartilhar com vocês uma análise crítica aqui sobre essa música que está estourada aí já, Descer para BC, dizem que é o hit do verão. Uma questão importante a respeito do contexto dessa música, gente, retoma as milícias e a concentração fundiária no interior do Brasil. O latifúndio ele é um elemento histórico e as milícias elas ajudaram, né, a garantir a segurança, entre aspas, né, dos grandes proprietários, intimidando aqueles que tentam ocupar terras ou disputar o poder local. Essas milícias no estado de Goiás estão associadas em algum ponto ali, gente, com a elite local, principalmente em Goiás, viu? E isso inclui os proprietários de terra, empresários do agronegócio e inclusive figuras políticas influentes. Em Goiás, a concentração de terra, gente, a questão elitizada ali ligada ao poder, tem muito a ver com esses fazendeiros, donos de grandes propriedades de terra. E Goiás é um estado assim que não tem muita educação, é lá que surge, que vem o João de Deus, então as pessoas ali acreditam em um monte de baboseira. E a educação é bastante precária, então o controle é muito mais fácil. A gente pode observar muito disso nessas músicas sertanejas, que se originam ali, a grande maioria, no estado de Goiás, né? Principalmente a Vila Mix ali, né, gente? Que é o grande centro ali musical no Brasil, de poder, que tem uma influência muito grande cultural na população. Então, eu estou dizendo isso para vocês aqui, abrangendo esse contexto da música, para vocês entenderem a complexidade e a dimensão que perpassa a gente a respeito disso. E essa influência de Goiás no Brasil, por meio da música sertaneja. Essa música, Descer para BC, BC faz referência a Balneário Camboriú, né, gente? Ali na região do estado de Santa Catarina. No contexto goiano, gente, essa música ela é bastante popular, né? E ela se expandiu por todo o Brasil, assim como, né, acontece com outras músicas sertanejas, porque o brasileiro compartilha desse inconsciente popularmente, né? Ela é uma forma de reafirmar as identidades locais. E quando a gente pensa no sujeito da música ali, um herdeiro, né? Um herdeiro. Afinal, eles dizem já no início da letra: papai deixou uma herança bem gorda para mim. Então não é a pessoa ali que trabalha no campo, é um herdeiro ligado aí a esses grandes latifúndios. A identidade goiana, e principalmente do homem goiano, tem uma coisa, gente, ligada ao interior, ao fortalecimento da masculinidade, a questão da barba, por exemplo. O Goiás recebe muita influência do Nordeste também, então tem essa identidade é ligada ao sertão, ao sertanejo também. E o básico a gente já sabe, né? Isso não está só na música sertaneja. A mulher, ela é colocada ali como objeto na música, isso daí não é novidade, não está só nessa música, né? Mas é importante minimamente pincelar aqui. E no inconsciente também da música sertaneja tem essa relação da mulher ali como uma coisa né, de objeto, de desejo. Se bem que tem as vozes femininas na música sertaneja, eu acho que mudando um pouco isso. Ou até reificando esses estereótipos, ou ressignificando, né, mais contemporaneamente, para uma perspectiva mais contemporânea. Grande parte da desigualdade no Brasil, nesses lugares assim mais interioranos, Minas Gerais, Goiás, tem a ver com o latifúndio. O latifúndio, gente, representa a concentração de terra e poder nas mãos de uma elite que, ao longo da nossa história, é responsável por perpetuar uma estrutura econômica desigual, por manter o nosso país dessa maneira, em que
as grandes propriedades, elas dominam, né, a produção e o controle da riqueza do Estado. E isso vai para algo muito além do que eu estou dizendo, assim. Inclusive no interior de Goiás agora virou moda que alguns fazendeiros, donos de muitas terras assim, venderam terras, né, para construção de condomínio, assim. Então, tem tido um movimento em Goiás bem forte dessa transformação, venda desses terrenos para serem repassados ali ainda para a elite, né, para a construção de condomínios caríssimos. Você encontra esses condomínios ali na Corumbá 4, por exemplo, em Caldas Novas também. Goiás tem todo esse aspecto cultural. Não é por acaso que a gente fala que Goiás é o Texas do Brasil, né? A elite rural goiana tem uma presença forte na política e na economia do Estado e utiliza de prestígio e da influência da música sertaneja, dos eventos, principalmente ali como promovidos pela elite, como a Vila Mix, para consolidar sua posição de poder. A identidade local ligada à música representada na música sertaneja revela esse domínio econômico e a ostentação ligada a esse grupo, de maneira a manter o controle da população mais pobre. Se vocês pensam que o Brasil é desigual e que as relações são perversas em outros estados, não queiram saber como isso acontece, como isso está muito mais enraizado nesses lugares como Goiás e Minas Gerais. E olha, a cidade interior de Goiás, gente, é pura política, é tudo comprado ali, voto, emprego na prefeitura. Eu falo isso porque eu vivi um tempo ali, a minha mãe é goiana, meu pai é mineiro, então eu conheço bastante esse contexto ligado né, ao interior do Brasil e a essas estruturas de poder. E tem toda uma coisa, assim, uma questão cultural ligada no interior à ingenuidade, gente, que é utilizada, inclusive, como instrumento para manter o domínio e o poder. A elite goiana é insuportável, vocês não têm ideia, e não é nem só insuportável, sem instrução alguma, né? Já culturalmente, assim, né? A gente já sabe que no Brasil né, as elites não cumprem o seu verdadeiro papel de lapidar, né, de melhorar, né, de seguir de exemplo por meio do dinheiro e não só de ostentação. Nesses lugares assim que a educação é precária, como Goiás, nem queiram saber como essas relações funcionam ali, porque é extremamente terrível. Vamos lá para a letra. Papai deixou uma herança bem gorda para mim, então é herdeiro, né, gente? Geralmente são pessoas com baixo grau de instrução. E aí ele diz, tem terra para plantar e para criar uns gadinhos, ou seja, eu poderia empreender, trabalhar, né, por exemplo. Fazer esse dinheiro crescer, por exemplo, enfim, manutencionar esse dinheiro. Mas eu me dei conta de que isso não é para mim. Prefiro pé na areia do que pé no capim. Aqui tem uma questão interessante, você não prefere pé no capim, você não é Esse discurso aqui, ele tenta se misturar essa figura do herdeiro com o trabalhador rural. Ele chega a dizer isso na música, que eu vou comentar depois. Mas isso não é verdade, né? Porque a posição do herdeiro ali não é a mesma posição do dito pé no capim, né? Então, mas assim, figura também em Goiás, mesmo que isso talvez as outras pessoas dos outros estados não tenham essa percepção na música, mas vigora uma coisa assim, mesmo dos grupos elitizados do interior de Goiás, de Minas Gerais, um desprestígio exatamente pela maneira que eles são, não tão escolarizados. Então, tem uma visão
assim, estigmatizada das elites do interior, porque não tem muita instrução e porque são bem jecas e caipira. E é um pouco verdade isso, né? Se bem que a gente não pode generalizar, mas é bem por aí no Brasil e principalmente no interior de Goiás. Mas o trabalhador rural ali, sem instrução, ele não equivale ao herdeiro que também não tem instrução, né? Porque apesar de eles não terem tanta instrução, um tem dinheiro, né, tá nessa estrutura de poder ali e consegue dominar, e o outro não, tá numa condição, né? E aí tem essa coisa também do homem do campo, né? Aí ele coloca aqui, ele reforça isso. A letra reforça isso. O cowboy tá sem vergonha. Hoje eu saio da zona rural. E aí isso vai para uma reconfiguração, um delírio coletivo que vai contaminar o Brasil inteiro, né? Porque meu ano só começa depois do carnaval. E aí atiçou a persona brasilis, né? O brasileiro na sua gênese originária. E esse eu tô bicho solto no pique lobo mal, encontra sentido nessa figura do cowboy, né, gente? A música então reforça o estereótipo dessa masculinidade rural excludente, focada na figura do homem do campo, sem muita instrução, distorce essa imagem para um comportamento mais rude e agressivo. Olha, até aqui a comparação ao bicho solto, né? Bicho do mato, pique do lobo mau, cowboy sem vergonha, isso daqui indica um comportamento quase primitivo e ao mesmo tempo autossuficiente. E aqui a gente percebe o machismo, né, explícito, e a objetificação das mulheres, principalmente com menção ali, os bombonzinhos estão bronzeando para eu chegar e morder. Apesar de parecer ingênuo, né, gente? Porque você morde o bombom, né? Então, pode parecer... isso é normal, o bombom a gente morde, né? Mas aí depois vem uma outra conotação com outros termos que retomam essa noção aí para a objetificação da mulher. E nessas áreas menos desenvolvidas, assim, gente, do Brasil, Goiás principalmente, né? Essa visão mais antiquada, misógina, ela é bem mais forte do que, por exemplo, em outros estados mais desenvolvidos. Lá no iniciozinho, a menção à herança bem gorda destaca a perpetuação da concentração de terras, né? Um problema histórico no Brasil, especialmente no centro-oeste, onde, né, grandes latifúndios ainda dominam a economia local. E hoje, gente, a Balneário Camboriú é conhecida como a Miami brasileira. Então, o foco de férias, não só no Brasil, internacional também, os argentinos vão muito para ali. Então, as elites estão se concentrando ali, é um local famoso, né, para um movimento turístico, um movimento de verão, hoje. Então, descer para BC é um movimento que acompanha essa galera, né? Então, ele não é lá o cowboy trabalhador da área rural. Ele é o herdeiro latifundiário que vai seguir esse movimento, apesar de não ser tão escolarizado, como os outros grupos elitistas do Brasil. E é o local onde as elites podem se divertir e ostentar, bem comum, né? Talvez porque ali no campo, ainda, né, apesar de ele poder manter o domínio, né, ele ainda ali se mistura com essa imagem, né? Então ele se despertou e está indo ali para BC porque ele gosta de pé na areia. E não, né? É interessante a espontaneidade do caipira, né? Com o uso do termo litorando, né? Então os cowboys estão litorando, né? Você tem até um neologismo aí para trazer essa coisa autêntica ali que traz para a música, né? Converge para esse espírito criativo do brasileiro de maneira geral, né? Essa coisa que a gente fala que o brasileiro precisa ser estudado, né? Pela NASA. Então é bem por aí. Eu acho que eles acertaram na parte assim que ele está cansado daquilo ali, né?
porque é bem por aí mesmo, né? Apesar de ser uma visão também estereotipada, mas de maneira geral o estado de Goiás é mesmo ali um pouco, né, esse contraste entre rural e urbano. A música retrata ali algo positivo para Balneário Camboriú. Eu concordo com essa crítica ali, porque, né, a gente sabe das condições do interior do Brasil e do estado de Goiás. Engraçado é que a mídia tem falado dessa música como se fosse uma música divertida, que retrata a história de alguém que simplesmente quer crescer financeiramente, sair do interior. Não, gente, não tem nada a ver. Isso retrata, apesar de muita gente se identificar com as batidas sonoras, com todo, né, o besterol e tudo, né, retrata um herdeiro que está saindo ali de uma região para outra, nesse movimento do lobo mau ali, de objetificação da mulher, desse sujeito extremamente machista, sem muita instrução, quase um animal selvagem que não tem consciência de si mesmo, como um bicho, como ele mesmo coloca na música, que não vê propósito na vida, que não quer trabalhar, que a vida só começa ali mesmo, as coisas sérias, né, depois do carnaval, tipicamente brasileiro, dessa perspectiva brasileira negativa nossa, numa sexualização também desse sujeito, com essa imagem aí do homem hoje contemporânea, com a barba, né, que vai encontrar muito sentido ali na cultura, né, do interior, principalmente na parte que diz a música, os cowboy vai litorando, tem até a concordância, né, correta ali, sem a marcação do plural para cowboys, né? Os cowboy, vai litorando e vai torar você, a parte sexualizada aí que eu mencionei. Então, a parte lá do bombonzinho, gente, apesar, é morder o bombonzinho, não. Vai torar você. A parte sexualizada ali, ligada a essa imagem que, inclusive, muita gente compra, que é vendida desse sujeito extremamente sexualizado. Aí vocês podem me dizer assim, Anderson, mas todo tipo de música tem isso, pop, funk, é comum, né? Eu trouxe essa crítica para vocês a respeito dessa música, para vocês pensarem o contexto do interior, a relação do latifúndio aí, né, em Goiás, a concentração de poder nessa região do Brasil e a relação entre a música e as elites nessa área do Brasil e a barbaridade que essa letra traz para o inconsciente do brasileiro, que engole essa música como se fosse uma coisa assim, né? Alguém que está saindo ali do interior para viver o sonho em Balneário Camboriú. Gente, não é isso, né? É uma outra coisa que por falta de criticidade, que pelo apelo sexual excessivo da música, as pessoas não acabam refletindo que tem relação com essa nossa estrutura de poder, bastante característica e específica e diferenciada nessas regiões do Brasil. Eu trouxe a crítica nesse sentido, para vocês refletirem sobre o nosso país, né? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.